Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Hoje é um dia muito especial, como todo mundo aqui já falou. Hoje é o dia dos professores e eu fico muito feliz, né, por ser o meu primeiro grande expediente hoje nesse dia tão especial. A educação é uma pauta tão cara do PDT, de Brizola, de Darcy Ribeiro, que junto com outros nomes do PDT criaram e defenderam as escolas em tempo integral, hoje reconhecidas como pilares para a formação de nossas crianças, doutor Cláudio. E a educação é uma das minhas principais lutas e está entre os principais objetivos do nosso mandato. Educação em tempo integral para mães e pais que possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que seus filhos ficarão seguros recebendo educação de qualidade. Quero falar aqui para vocês que, para mim, não é só isso. Muitas dessas crianças, elas vêm de ambientes totalmente insalubres, vereador Zé D'Ambrosio, onde a principal refeição dessas crianças é na escola. E a escola, em tempo integral, ela tem 3 refeições. Ela tem médico, ela tem dentista. Então, isso, para mim, é muito importante. Tá? E não se pode falar em educação de qualidade sem reconhecer e valorizar o trabalho dos nossos professores. É necessário cuidar, e eu sei aqui que todo mundo parabenizou os professores, hoje é o dia de a gente realmente parabenizar, mas é o dia da gente também se preocupar com a saúde dos professores. Eu, enquanto secretário de Habitação, recebi muitas pessoas, e inclusive professores fazendo denúncias de tudo aquilo que eles estavam passando dentro das salas de aula. É necessário cuidar da saúde mental de nossos profissionais, que estão adoecendo, se desmotivando, porque não recebem condições de trabalho que lhes proporcione entrar na sala de aula com segurança e material disponível para trabalhar em pleno com os alunos. A sobrecarga, ela inclui salas de aulas lotadas e com problemas estruturais que são barreiras para o ensino e o aprendizado. Hoje não basta desejar um feliz dia do professor, cabe a todos nós, nobres colegas, lutarmos para que o município ofereça condições mínimas necessárias para o bom desempenho desses profissionais. E como falou aqui meu nobre vereador Zé D'Ambrosio, o qual eu confio muito no teu trabalho, e acredito que vamos conseguir realizar, sim, aquilo que a gente pretende, eu confio muito nesse governo, vereador Zé D'Ambrosio, onde a gente tem um professor como vice-prefeito, e eu quero aproveitar aqui já para parabenizar o nosso vice-prefeito Edson Nesplo. E também, gente, como estava aqui ouvindo o nobre vereador Pedro, eu também caminhava todos os dias 18 quilômetros para estudar. E a gente sabe o quanto era difícil a educação. E falar para vocês assim que não é porque é do PDT, mas Leonel de Moura Brizola foi o cara que revolucionou a educação junto com o Darcy Ribeiro. E é necessário que a gente enfatize isso, boa parte, vereador, que a gente valorize muito isso. E eu quero parabenizar aqui, gente, pessoas que eu devo muito, que se a gente parar para pensar, tudo que a gente vê, tudo aquilo que a gente enxerga tem a mão do professor. Se a gente está aqui hoje é graças aos professores. E eu quero aqui parabenizar o meu professor, meu primeiro professor, José Jader Prado, da minha cidade, Escola Nossa Senhora de Fátima, onde ele me ensinou a ler e escrever. Quero parabenizar aqui o ex-vice-prefeito da minha cidade, César Lisboa Piardi, o qual me ajudou muito nessa trajetória para me chegar até aqui, minha madrinha Rosa Maria Lisboa Piardi, e em nome deles parabenizar todos os professores da nossa cidade, o qual eu citei antes o quanto eles sofrem, o quanto eles estão sofrendo dentro das salas de aulas, e é preocupante, gente. Eu queria falar só de coisa boa hoje aqui, porque é um dia especial, mas a gente tem que se preocupar com a saúde mental dessas pessoas, principalmente as mulheres, vereador Andressa. As mulheres, elas recebem ameaça
de muitos pais dentro das escolas, e isso é preocupante. Então, a gente precisa, juntos, eu conto com a ajuda de todos para que a gente consiga dar sustentabilidade a todas elas. Sua parte, por gentileza. Vereador José de Abreu, acho que é a primeira vez que estou falando em referência à vossa pessoa, Deus que assumiu aqui como vereador. Tenho lhe parabenizar pelo trabalho que eu já conheço, já de longa data, como líder comunitário e também como quando assumiu a pasta como secretário da Habitação. Tem sido um grande parceiro e agora como vereador com certeza irá somar bastante, além da nossa amizade que a gente tem fora o setor público aí, né, que a gente já participou de algumas atividades em família. Então, parabéns pela pauta, hoje é um dia de extrema importância, né? Dia do professor e educação, um dos principais pilares hoje da sociedade, porque sem educação, o que seria de nós hoje, né, que fizemos parte de uma sociedade extremamente democrática. Parabéns e conta sempre com o meu apoio. Obrigado, vereador Juliano. Quero continuar aqui falando sobre escola em tempo integral, doutor Cláudio. Não é só para os pais poderem trabalhar tranquilo, mas é para as crianças terem um futuro. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos mudar essa realidade das nossas crianças. Eu venho de uma região a qual o vereador Zé D'Ambrosio conhece muito bem, onde as crianças vivem em local totalmente insalubre, sem água, sem esgoto. Acredito em vocês, eu caminhei por essa... Me permitir uma parte. Por gentileza. Mais do que responder onde a gente gostaria que a criança está, para defender a escola integral, a gente precisa verificar qual é a realidade dessa criança hoje, vereador José de Abreu. E é isso que o senhor trata com clareza. Onde é que essa criança está hoje? Está em um ambiente que é saudável para a primeira infância? Não está num ambiente que é saudável para a primeira infância. Qual é a saída que nós temos? Eu gosto muito de gente que apresenta saída, e o senhor está aqui apresentando uma saída. Então, parabéns, porque eu, infelizmente, nas oportunidades que eu estive na sua região, em uma parcela significativa da Zona Sul, me lembro quando a Sharon, nossa camarada Andrés, trabalhava por lá, o senhor deve recordar, a realidade era muito complexa. E aquele serviço de convivência, infelizmente, foi aniquilado lá na região, né? Que anteriormente prestava um serviço que era de interesse público. Parabéns por retomar, ainda mais porque na sua região a gente teve uma experiência próspera de serviço de convivência, que é um investimento que não é tamanho quanto é de uma escola de turno integral e poderia voltar a mudar a realidade das crianças da Zona Sul. Precisamos mudar essa realidade urgente, doutor Cláudio. Eu acompanhei a Sharon, acompanhei na época que foi fechada a escola, na época de um prefeito que não dialogava com a comunidade, Daniel Guerra, em que a gente fez de tudo para que não acontecesse isso e a gente tentou acolher no nosso centro comunitário, onde a gente tem o projeto Pescar hoje lá, então, que também auxilia muito essas crianças e a gente precisa levar essa preocupação, não é minha, não é desse vereador, é da sociedade caxiense. E, como eu falava, que eu acredito nesse governo, sim, eu acredito, porque hoje a gente tem 12 bairros lá que não tem escola infantil, 12 bairros. E a gente vai ser construído agora, se eu não estou enganado, o vereador Zé D'Ambrosio, por gentileza, pode me corrigir, são 5 escolas infantis que vai ser construída lá. Mas isso ainda é muito pouco para nós, vereadores. É muito pouco, a gente precisa de mais. As crianças têm que andar muito longe para estudar. A gente não tem uma escola de ensino médio, a gente precisa transformar o Basílio Tkatchenko urgente em ensino médio e construir mais uma escola de ensino fundamental na nossa região. A gente precisa sonhar com isso, a gente precisa sonhar com a educação, porque só a educação transforma, só ela transforma. Não tem outra saída. Não adianta falar em segurança, falar em saúde, se não falar em educação. Por gentileza. Eu compreendo sua luta, porque hoje o menor IDH é a região sul. Nós temos ali aquela área grande ali do Carmelo, com Vêneto, Nova Esperança, parte de baixo do Glória. Eu acho de extrema importância a sua luta. Inclusive, quando estávamos no Executivo, apresentamos juntos uma solicitação de incluir mais uma escolinha na PPP ali no Consolação. Então, é justa a sua dedicação, conhece a região, caminhou pelo Pantanal, conhece o Basílio Tkatchenko, que inclusive o doutor Alceu, quando o prefeito que buscou recurso do governo federal da Dilma, na época,
para construir o ginásio. Nós estivemos lá na inauguração. Na frente do Basílio Katchenko terá uma escola infantil. Mas ainda aquela região precisa muito, e tenho certeza que o prefeito sabe disso. Só Obrigado. para finalizar aqui, dizer para vocês que essa luta ela começa aqui e ela não para aqui. Eu preciso da ajuda de todos os nobres vereadores para a gente continuar. Vou pedir para passar um videozinho rápido aqui, por gentileza, se me permite, presidente. Primeiro porque essa invocação de que são obras caras, sempre são as Se puder razões dos reiniciar, por tecnocratas. gentileza, eu agradeço. Eu não encontro um tecnocrata. As suas informações são completamente improcedentes. Primeiro porque essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores, sempre estão regateando em relação à educação. Mas, no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Então, só para finalizar aqui, eu quero dizer para vocês que um povo educado e com conhecimento ninguém engana, vereador Zé D'Ambrósio. É por isso que muitos políticos não mandam dinheiro para a educação, porque talvez não seriam eleitos novamente. Meu muito obrigado a todos. Obrigada, vereador.